Olha só, o nosso companheiro aqui, o jornalista Pedro Zambarda, entrevistou em 2023 o ex-espião da CIA, o John Kiriakou, que acabou vazando a estratégia de defesa do ativista Julian Assange para sair da cadeia. A estratégia era mantida em sigilo pela campanha internacional do Assange pela liberdade de imprensa e pelo Wikileaks, né? Mas acabou vazando e a gente vai ver esses bastidores agora aqui no Plantão do Meteoro. Bastidores, a gente gosta disso e é claro que eu tenho que chamar ele aqui na tela, Pedro Zambarda. Gosto muito, Pedro, quando você traz bastidores pra gente e eu tô muito curioso para saber desse caso. Pois é, Lúcio, o lance é o seguinte, assim, eu fiquei muito feliz também que o Meteoro trouxe uma outra jornalista que fez um trabalho fundamental com a Assange, foi a primeira jornalista brasileira a trabalhar com os vazamentos dele lá na época do Wikileaks, que é a Natália Viana, que é editora da agência pública, mas eu acompanhei de perto, Lúcio, eu tenho uma colega lá no DCM chamada Sara Vivacqua, ela é advogada no Reino Unido e ela trabalhou junto com a campanha do Assange. E ela foi a primeira pessoa lá no DCM a entrevistar esse ex-espião da CIA. Sim, gente, eu entrevistei um ex-espião da CIA e vou trazer o trecho da entrevista, inclusive, para mostrar como ele antecipou muito do que foi feito para libertar o Julian Assange, como é que ele assumiu um dos supostos crimes, que na verdade o Assange não cometeu crime nenhum, ele denunciou crimes de guerra dos Estados Unidos no Oriente Médio, naquele vídeo Collateral Damage e em vários vazamentos do Wikileaks, mas o fato é que já circulava, pelo menos bem nos bastidores da campanha do Assange, e o John estava ajudando eles, aparentemente, ou estava ciente do que eles iam fazer em Washington, ele me contou essa história. A própria Sara Vivacqua escreveu um texto quando o Assange foi liberto, em junho deste ano, que tem esse título aqui, né? Assange livre, Sara Vivacqua do DCM conta bastidores da campanha e o papel de Lula. A Sara teve presente com os editores do Wikileaks, fazendo uma turnê por presidentes da América Latina que poderiam apoiar. O Lula apoiou publicamente a libertação do Assange e ela me menciona aqui nessa matéria. Ela fala aqui nesse depoimento, ela diz o seguinte: a Stella Assange viajou para a Austrália. A Stella Assange, para quem não sabe, é a atual esposa do Julian. Ela viajou à Austrália com os 2 filhos um dia antes de Assange embarcar e apenas um grupo muito restrito tinha conhecimento disso, como o editor-chefe do Wikileaks e talvez o seu pai, o pai o John Shipton, que deu uma entrevista inclusive para o Demore e para o César Calejon num livro que foi escrito a respeito dele. A produtora pessoal da campanha de Stella, seu melhor amigo e os demais ficaram sabendo da notícia pelas manchetes da imprensa. Segundo Stella, esse acordo tornou-se possibilidade na semana passada, no dia 19, mas como realidade apenas nas últimas 72 horas e tudo se desencadeou muito rápido. Até então, tudo permanecia incerto. Gente, se esse acordo judicial não desse certo, o Assange seria extraditado para os Estados Unidos e provavelmente ia pegar prisão perpétua, porque ele tem várias acusações de violações de sigilo dos Estados Unidos. As negociações desse acordo começaram no ano passado, envolvendo vários advogados. E por ser uma estratégia confidencial, eu nunca falei em público sobre isso. A Sara Vivacqua sabia, porque ela é próxima do Wikileaks. Até que em uma entrevista de um ex-agente da CIA, John Kiriakou, ele revelou à história ao jornalista Pedro Zambarda do DCM a existência de tais negociações. Depois seguiram-se comentários especulativos, mas a liberdade de Assange era mais importante e, claro, me cabia proteger essa informação. Na minha opinião, essa era a única saída plausível para sua liberdade, mas com resultados muito incertos e que só teria impulso para acontecer se a pressão política escalasse. É preciso lembrar que o contexto em que Lula e o então presidente Obrador do México falaram a favor de Assange pela primeira vez, Assange era um tabu e um alto risco político. Eu quero lembrar uma coisa para as pessoas: o Assange, como é que ele é preso e como é que ele é acusado? Ele foi acusado primeiro do crime de violar 2 mulheres na Suécia. Ele é acusado do crime de estupro. Essa é a primeira acusação que pesa contra ele. Depois ele descobre que ele vai ser perseguido tanto pelo Reino Unido quanto pelos Estados Unidos e se refugia na Embaixada do Equador, em Londres.
E aí, quando finalmente ele é preso na troca de regime do próprio Equador, a expectativa que a defesa tinha, e eles entraram com todos os recursos possíveis, é que ele permanecesse preso o tempo máximo no Reino Unido para ser extraditado e ser condenado por outros crimes nos Estados Unidos. Era isso que estava se vislumbrando, Lúcio. Não estava se vislumbrando nenhuma liberdade. Eles tiveram que fazer uma estratégia sofisticada para a liberação. E é o que a Sara falou, teve que escalar o discurso, ter que levar isso para presidentes da República falarem. Os próprios jornais que vazaram muitas das informações do Assange na época do Wikileaks, como o Guardian, abandonaram ele nesse período que ele sofreu essas acusações. Ele ficou, é o que a Sara Vivaco está falando nesse texto, ele virou tabu político. A campanha tinha uma enorme dificuldade de mobilizar a opinião pública naquele momento, devido a uma coordenada e extensa onda de difamação. Os ativistas pró-Assange eram atacados e muitas instituições negavam eventos ou convites com palavras rudes. E aí eu quero trazer para vocês a entrevista que eu fiz com esse ex-espião da CIA. Ele falou muitas coisas, é o segundo link do DCM que eu deixei separado. Ele falou do Edward Snowden, ele falou, por exemplo, que a eleição do Lula no Brasil foi apoiada, pelo menos informalmente, pelo Biden foi declaradamente, mas foi apoiada informalmente pela CIA. Ele acredita que agentes de inteligência não queriam mais a reeleição do Jair Bolsonaro, porque isso significaria um fortalecimento do Trump, e ele falou para mim em on nessa entrevista. Ex-agente da CIA diz ao DCM que advogados de Assange negociam a sua liberdade em Washington. E aí eu fiz a seguinte pergunta para ele. Você acha que Biden pode conceder perdão a Julian Assange? O John Kiriakou responde aqui. John Kiriakou, para quem não sabe, gente, ele foi agente da CIA no ápice da guerra no Oriente Médio, e ele foi preso por denunciar as práticas de tortura que o exército e a inteligência americana faziam no Oriente Médio, práticas que violam os direitos humanos. Ele ficou preso 4 anos por isso. Hoje ele já está em liberdade e ele dá palestras e ele explica um pouco dos bastidores da CIA. E ele me falou o seguinte, olha, ouça, eu espero que Biden perdoe Julian Assange. Eu não acho que ele vai. Eu direi que essa é a minha própria análise. Isso não se baseia em nenhuma informação privilegiada, mas em coisas que parecem ter ficado muito silenciosas nas últimas 3 semanas com Julian Assange, depois que a Suprema Corte Britânica rejeitou seu recurso. Assim, ele pode buscar esclarecimentos sobre a decisão e, em seguida, pode apelar à Corte Europeia de Direitos Humanos. Existe um precedente para o Tribunal Europeu de Direitos Humanos bloquear a extradição e eu espero que isso aconteça. E aí a parte principal da entrevista. Eu ouvi rumores de que os advogados de Julian Assange no Reino Unido estão com algum tipo de discussão com o Departamento de Justiça nos Estados Unidos que permitiria que Julian Assange se declarasse culpado de algum crime, que eu não sei qual, e ele seria condenado a cumprir a pena e expulso do Reino Unido de volta para a casa dele, na Austrália. Isso seria um final maravilhoso. Os Estados Unidos e o Reino Unido estão sob pressão do governo australiano e do governo brasileiro para libertar Julian Assange e permitir que ele volte para a Austrália. Eu espero que essa maré tenha começado a mudar e que as pessoas possam ver que seria um erro terrível processar um jornalista, porque o Julian Assange defende a liberdade de imprensa absoluta, e porque isso permitiria processar e perseguir todos os jornalistas, segundo a Lei de Segurança Nacional, que escreverem qualquer coisa contra os Estados Unidos, com base em informações que o governo americano considera sigilosas. E aí eu acho legal trazer para o público do Meteoro, Lúcio, o vídeo da entrevista que eu fiz com ele. Está em inglês, mas nós temos uma tradução macarrônica do YouTube. Another question more. Desculpe o meu inglês, tá, gente? We have the judgment of Julian Assange. Maybe Julian Assange will be extradited to United States. Yes. Do you think Biden may pardon Julian Assange, or you abandon that idea? That's a tough one. Listen, I hope he pardons Julian Assange. I don't think he will. I will say, and this is just my own analysis, this is not based on any inside information, but things seem to have gone very quiet over the last 3 weeks or so with Julian Assange. The British High Court rejected his appeal of his extradition.
And so he's allowed to seek clarification of the decision, and then he can appeal to the European Court of Human Rights. There is a precedent for the European Court of Human Rights to block the extradition. I hope that happens. But I've heard rumors that Julian's attorneys in the United Kingdom are in some sort of discussions with the U.S. Justice Department that would allow Julian to plead guilty to some crime, I don't know what, and he would be sentenced to time served and expelled from the UK back home to Australia. That would be a wonderful, wonderful development. Thank goodness that the United States and the UK are under pressure from the Australian government and from the Brazilian government to release Julian Assange and allow him to return to Australia. I hope that the tide has begun to change and people are able to see that it would be a terrible mistake to prosecute a journalist and publisher, because to do so would allow for the prosecution and persecution of every national security journalist who writes anything at all based on information that the American government deems to be classified or national defense information. This would be a slippery slope into fascism, really. Something that would be a terrible mistake that our country would make. Pode parar aí, Lúcio. Para quem está você achou? lavando a louça aí, o John Kiriakou falou basicamente ali o que a gente tinha trazido em relação ao posicionamento, né, do governo australiano, do governo brasileiro, pressionando o governo do Reino Unido e os Estados Unidos para essa libertação aí, mas é interessante, né, ouvir realmente... Ele falou isso um ano antes. Ele falando isso, né, incrível. Então, a estratégia... Ele falou exatamente o que aconteceu. Eu quero só responder uma coisa do chat, que o pessoal falou assim, como é que a CIA hoje quer a eleição do Lula? O Lula é melhor pro Partido Democrata, gente, do que o Bolsonaro. Esse é o problema. É um ponto bem relevante aí, né? É basicamente isso. Mas é interessante, aí voltando para aquele outro corte que a gente fez, né, Lúcio? O quanto a geopolítica tá emaranhada em várias questões, né? Claro, claro. Muita gente fala, né, porque que o Brasil só é demandado pelos Estados Unidos. Não, a geopolítica ela tem essa via de mão dupla e nesse caso sim, o Brasil estava fazendo essa pressão no caso do Assange, né? Totalmente. E aquela coisa, gente, se o Julian Assange é extraditado, se ele fica preso o resto da vida, quem tá ameaçado não é o Assange, sou eu, é qualquer um que escreve criticamente a respeito do governo americano. Assim, a gente não vai poder barrar os verdadeiros... Porque denunciar crimes de guerra é, de fato, um esforço do jornalismo e da imprensa livre por um mundo que tenha paz, que não tenha os conflitos armados, que são uma pressão do imperialismo estadunidense, né? Com esta bela frase de Pedro Zambarda, a gente encerra esse corte por aqui. Obrigado, Pedro, pelas informações. Imagina, querido. Vamos lá. Antes de ir embora, eu te agradeço por ter ficado com a gente até agora nessa notícia, mas eu tenho um convite para te fazer. Aqui no canal do Meteoro Padrão, você sabe, né? A gente tem notícia todo dia, tem plantão, tem muita informação por aqui, entrevistas e muito mais. Mas a gente está com um canal novo, que está aqui embaixo o endereço, youtube.com/tvcringe Brasil. A TV Cringe é um novo canal do Meteoro, em que a gente faz uma mistura de vídeo ensaio, react, uma pegada bem dos anos 90, em que a gente fala de cultura, história, filosofia, arte, todos esses temas gostosos de a gente falar e muito mais, tá? Tem política aqui também, a gente dá uma pitadinha ali para vocês. É um formato novo, mas que se conecta muito com o passado do Meteoro. Então aqui fica o convite para você se inscrever, mas é claro, só se você quiser. Já tem muita coisa por aqui, ó. A TV Cringe, você vem e se inscreve aqui nesse botãozinho. Já tem muita coisa legal aqui. Tem o último vídeo, inclusive, ó, aqui eu assisti inteiro, tá? É o vídeo sobre a distopia agropunk, com o roteiro de Sofia Labanca, tá muito legal. Tenho certeza que você vai gostar. Grande abraço, até a próxima.